Interferência luminosa, professora Sayonara Chagas, aula de física. Vamos começar pensando um pouco na física do cotidiano, né? Onde a gente encontra as interferências luminosas. Então, quando a gente tem uma poção de óleo caída no chão, ou quando a gente faz uma bolha de sabão, ou então quando a gente olha as ranhuras de um CD, em todas essas situações nós vamos perceber colorações que são consequência das interferências luminosas, tá? E vamos entender um pouco mais sobre isso. Essas interferências elas foram estudadas por Thomas Young através de um experimento chamado de dupla fenda, tá? Inclusive esse experimento ele ficou muito famoso porque foi através dele que a gente pôde perceber que a luz ela podia se comportar como uma onda. Até então o que se pensava era que a luz era apenas, uma composição de pequenas partículas. Esse era um modelo, para o fenômeno luminoso. Mas o que compunha, o experimento de Young? Bom, aqui no nosso GIF a gente pode ver que existe uma fonte luminosa e existe uma frente de ondas, iluminação, para todas as direções. E aqui a gente tem um anteparo com um pequeno orifício, uma abertura, Então, existem algumas ondas que passam por aqui, essas ondas luminosas, e sofrem o efeito de difração, São ondas que se espalham. Mas quando essas ondas, essas frentes, elas encontram um outro anteparo 2, com outras duas fendas, outras duas aberturas, novamente o que a gente pode ver é que cada uma dessas fendas você vai ter o fenômeno de difração, aqui e aqui, mas essas ondas elas acabam se cruzando, se superpondo, havendo também o fenômeno de interferência. Então, depois que se passa pelo segundo anteparo com as duas fendas, você tem os dois fenômenos ópticos. Você tem a difração, que é o espalhamento, e você tem a união, a superposição de ondas de um lado com ondas do outro, havendo a interferência. E aqui desse lado a gente pode ver em perspectiva como é que ficaria, essas ondas que estão em superposição num anteparo opaco. Você pode observar que existem aqui algumas franjas que são coloridas, estão na cor verde, e outras franjas que estão aqui na cor mais escura, na cor preta. Então, você tem aqui uma mistura intercalada de franjas claras e franjas escuras. E esse é o fenômeno observado por esse último anteparo alvo, como a gente costuma chamar, que é onde as ondas elas param, elas cessam a sua movimentação, tá? Então, todo esse aparato ficou conhecido como o experimento da dupla fenda. Bom, o que a gente pode observar dessa experiência é que essas franjas claras, elas correspondem a regiões onde as ondas se reforçam. Isto é quando você tem um encontro de um vale com outro vale, o vale de uma onda com o vale de uma onda, ou a crista de uma onda com a união da crista de outra onda. Então, você tem interferências construtivas e, por isso, a gente pode utilizar essa expressão aqui para a interferência, onde aqui a gente vai usar valores pares para multiplicar os meio comprimentos de onda, tá? A gente também vai, a partir de agora, substituir essa diferença entre as distâncias de uma onda para outra por esse delta, tá? Então, essa diferença entre os caminhos entre duas ondas vai ser substituído por delta. Então, delta vai ser igual a um número par multiplicado por meio comprimento de onda quando você tiver interferência construtiva, ou seja, quando você tiver a formação de franjas claras. E para franjas escuras, você vai ter regiões que correspondem a ondas que se anulam.
isto é, o vale de uma onda vai se encontrar com a crista de outra onda, né? Então, isso vai se anular. Você vai ter interferência destrutiva e, portanto, na fórmula da interferência, nós vamos utilizar agora valores ímpares para multiplicar os valores de meio comprimento de onda, tá? E, de novo, vamos substituir essa diferença em módulo pelo delta. Então, essas são duas expressões que a gente já tinha visto, né, na aula passada e que agora estão voltando, mas com essa ideia de que as franjas claras você vai ter interferência construtiva e para franjas escuras, interferência destrutiva. Além disso, que a gente pode observar também do experimento, quando você tem bons instrumentos de medição, né, que existe uma relação entre distâncias. Aqui no próximo slide, né? Você tem uma boa relação entre alguns pontos, né, dessa interferência que você pode relacionar a partir dessa nova expressão matemática. Então, explicando aqui o desenho, o que eu tenho aqui? Esse aqui é aquele primeiro anteparo, onde você tem a primeira fenda, a luz passa por aqui, sofre a difração, né? E aqui você tem o segundo anteparo com as duas fendas, onde além da difração você também tem a interferência. Vamos supor que aqui eu tenho um raio de luz que se propaga, sai dessa fenda 1 e bate aqui nesse ponto P. E aqui você tem um outro raio de luz que sai da fenda 2 e bate no ponto P. Aqui você está construindo, né, ou destruindo uma interferência, quer dizer, você pode ter uma interferência construtiva ou destrutiva. O que ocorre? Essa distância que existe entre o ponto P e o ponto Q, né? Esse ponto ele está em cima desse eixo X. Esse eixo ele justamente corta a metade do tamanho, né, da distância entre essas duas fendas. Então, isso aqui é o que a gente chama de Y, tá? Essa distância. Essa distância Y, ela também tem uma relação com esse L, que seria a distância entre a segunda fenda, o segundo anteparo, né, com as duas fendas, e o anteparo opaco, o anteparo alvo, tá? Tem relação com esse delta, que seria a diferença dos caminhos, né? Quer dizer, se você considerar que desse ponto até aqui e desse ponto até aqui, esses valores são iguais em tamanho, o que difere esse raio vermelho desse raio vermelho é apenas esse pedaço. Então, esse aqui é o nosso delta, né? É o módulo de D1 menos D2. E existe também essa distância entre, né, as duas fendas, né, que também pode ser colocada dentro de uma dedução geométrica que não está demonstrada aqui, mas que chega a essa expressão. Então, essa diferença de caminho, ela vai ser inversamente proporcional à distância entre o anteparo 2 e o anteparo alvo, mas é diretamente proporcional ao valor de D, ou seja, a distância entre as duas fendas, e também diretamente proporcional a essa distância do ponto onde existe a interferência, né, construtiva ou destrutiva, e esse ponto Q aqui, que faz parte desse eixo Y. Tá? Então, essa expressão ela é muito utilizada, cai muito em provas do Enem. Tá? Bom, vamos ver um exemplo, né, de aplicação dessas expressões. Bom, num arranjo da experiência de Young para se obterem franjas de interferência, a distância entre as fendas é D igual a 1 milésimo de metro. A distância das fendas ao anteparo é L igual a meio metro e o comprimento de onda emitida pelas fontes é lambda igual a 4,6 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Determine a distância entre a faixa central e a primeira faixa clara. Então, ele cita aqui que a faixa é clara. Então, nós vamos ter aqui uma interferência construtiva, ok? Então, nessa situação, como é que a gente começa esse problema? Vamos começar separando os dados. Então, olha aqui, ó, eu quero descobrir então o valor do Y, tá? Aquela distância lá do ponto P ao ponto Q. Ele me dá o valor da distância entre as fendas, que eu já coloquei aqui em potência de 10. 0,001 pode ser escrito como 10 elevado a menos 3.
coloquei o comprimento de onda e coloquei a distância entre aquele anteparo 2 e o anteparo alvo, tá? E também já escrito em potência de 10. Então, meio metro pode ser escrito como 5 vezes 10 elevado a menos 1. Bom, em seguida eu vou pegar aquelas duas expressões. A primeira, né, que fala da interferência construtiva, usando o P, né, que são números pares, e a nossa segunda expressão matemática, que fala daquela relação de distância, né, envolvendo dois raios luminosos. E nós vamos igualar essas duas expressões, assim, ó. Tá vendo? Então, igualamos, tá? E vamos fazer a substituição desses dados aqui. Então, depois da substituição, repara uma coisa. Como P é positivo, a gente vai usar o primeiro número par, depois do zero, que é o 2, eu posso cortar esse 2 com esse daqui. E outra coisa, repara que esse 10 elevado a menos 3, ele pode sofrer uma simplificação com esse 10 elevado a menos 1. Tá? E aí eu fico com a expressão assim, ó. Tá vendo? Esse 5 multiplica esse número, quer dizer, existe uma multiplicação desses dois valores, tá? Então, o 5 é multiplicado com 4,6 vezes 10 elevado a 7. Aqui vocês estão vendo 10 elevado a menos 2, porque eu já diminuí esses dois expoentes. Então, menos 3 menos 1 é a mesma coisa que menos 3 mais 1, ou seja, menos 2, tá? Então, na próxima linha, a gente coloca aí, ó, 23, e o restante é repetido, e agora a gente vai dividir esses dois valores. Então, olha lá, o 23 vezes 10 a menos 7, divididos por 10 elevado a menos 2. Então, novamente aqui, ó, vamos dividir essas duas potências. Vamos repetir o 10 e subtrair os expoentes. Então, dá menos 5, porque é menos 7 menos o menos 2. Então, isso é a mesma coisa que menos 7 mais 2. Isso vai dar 10 elevado a menos 5. Bom, tudo bem, parar aqui a conta. Mas se por acaso a gente tiver que representar, dar uma resposta em notação científica, a gente ainda precisa andar uma casa para a esquerda, aí ficaria, ó, com a vírgula 2,3, tá? E aqui o nosso expoente aumenta em uma unidade, já que eu andei uma casa para a esquerda. Então, aumentando uma unidade, fica 10 elevado a 4. E essa seria a nossa resposta final, tá certo? Então, agora eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios da apostila. Um beijo, até a próxima!